Olá, meus amores, que prazer estar aqui com este programa maravilhoso, o Novo Feminino. Que delícia, sempre trazendo convidadas maravilhosas. Meus amores, hoje eu estou com duas convidadas aqui, duas mulheres maravilhosas. Eu estou aqui com a Ariane Leite, ela é médica. Estou aqui também com a sócia dela, maravilhosa, Miriam Lima, ela é psicanalista. E, gente, essas duas mulheres maravilhosas aqui criaram algo inovador aqui que a gente vai contar para vocês. Este programa tá imperdível. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindas. Que delícia! Obrigada, Rê. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Muito bom, Prazer. muito bom. Eu já conheci a Miriam maravilhosa aqui. Estou te conhecendo. Seja muito bem-vinda. E eu quero que vocês compartilhem aqui com essa audiência esse trabalho maravilhoso de vocês. Quero que vocês se apresentem. Quem são vocês? Bom, eu sou Ariane Leite, sou médica, cirurgiã geral, coloproctologista, atuo há 25 anos, né? Agora completo em julho, e concilio a carreira médica com o empreendedorismo. Olha, que incrível! Exato. Empreendo há 3 anos aproximadamente. Tive um encontro com Miriam, né? E nós duas decidimos criar o Imagem Doc, que vou deixar que ela conte um pouco mais agora durante a apresentação dela. Que bacana, muito bom, incrível. É uma honra estar aqui com você, Rê. E querida, te desejo muito sucesso com prazer o é todo programa meu. Novo Feminino. Meu nome é Miriam Lima, eu sou psicanalista, sou especialista em imagem e marca pessoal para médicos. Essa é a minha terceira profissão. Eu já fiz 2 transições de carreira. Olha, que incrível isso! Maravilhoso. Foram muitos anos trabalhando como psicanalista, clinicando, não é? Não deixei de ser psicanalista, eu deixei de atender, de atuar no consultório. Depois eu tive uma confecção de roupas de festa, eu trabalhei com moda durante um tempo, eu gosto muito dessa área. Mas atualmente, há aproximadamente 8 anos eu trabalho como especialista em imagem. E nos últimos 2, 3 anos, com imagem para médicos. Direcionada a médicos. Direcionada Exato. para médicos, foi a partir de um trabalho, enfim, as coisas começaram, depois eu encontrei a Ariane e nós temos hoje uma Imagem Doc. Que incrível. Agora, a pergunta que não quer calar. O que seria, né, essa Imagem Doc? É uma mentoria? Como funciona? Como que é esse trabalho voltado para os médicos? Então, Rê, Antes, acho que dessa pergunta é interessante falar por que teve esse desejo, não é? O que é e de onde surgiu esse desejo de criar algo voltado para médicos? Acho que é bem bacana, porque tem uma história aí atrás dessa união dessas duas maravilhosas profissionais, não é? Acho que é interessante de contar, começar por aí. O que vocês acham? Podemos começar. Há aproximadamente 3 anos, eu fui convidada por um cirurgião plástico da minha cidade, Belo Horizonte, para falar para acadêmicos de medicina. Ele foi convidado, ele falou sobre beleza, estética e me convidou para falar sobre imagem pessoal e marca. A princípio eu relutei porque eu pensei, eles não vão se interessar, os acadêmicos. E não foi bem isso, foi uma surpresa, a palestra foi interessante porque eles me deram esse feedback. Enfim, fiquei com essa ideia no radar. Falei, poxa, é possível fazer um trabalho para médicos, não tem esse serviço dessa forma, com a nossa proposta, não tinha até então no Brasil, juntando a experiência de uma cirurgiã, de uma médica, que entende a dor do médico, que vive essa realidade.
E o meu trabalho, minha experiência clínica, a psicanálise, o comportamento humano, nós entendemos que essa experiência, ela era fundamental, crucial para poder trabalhar a imagem e marca pessoal do médico. Incrível. Porque marca vai muito além, marca e imagem vão muito além da aparência. Nossa, isso é interessante, muito importante isso, porque as pessoas, talvez você está assistindo a gente, está pensando, mas como assim, né? Trabalhar a marca do médico, você de repente que é médico, o que elas fazem, né? Como que funciona isso? Muito interessante. Tu vai além dessa coisa só do visual. Muito mais além, Renata. Até porque a maioria dos médicos, e eu entendo bem, falo com propriedade. Sim, porque você é uma médica. Exato. O médico, ele não se vê como empreendedor, né? Então, nós não aprendemos na faculdade de medicina. Nós não aprendemos sobre empreendedorismo, sobre gerenciamento de carreira. E nesses 25 anos que eu tenho de experiência, posso dizer que a medicina evoluiu, não só tecnicamente, não só nos avanços que temos hoje aí de telemedicina, o contexto mudou, né? Então, hoje, o médico que se coloca, que entra no mercado, ele precisa adquirir habilidades que ele não aprende na faculdade, né? Na universidade. Então, você, obviamente, tem que ter uma ótima formação técnica, é condição sine qua non para que você exerça a sua profissão de maneira digna e com qualidade, mas você também precisa destravar sua comunicação. Interessante o que você está trazendo, e me vem algo aqui na mente, né? Pensando assim, teve um momento, um despertar dentro de você, 25 anos, né, atuando, teve uma virada de chave em que você sentiu essa necessidade ou teve essa consciência de, uau, o que eu estou fazendo comigo? Teve algo pessoal? Teve, totalmente. Eu vivi o auge do burnout em 2017, né? Eu vinha num ritmo de trabalho acelerado, porque qual é a história natural, vamos dizer, do médico que se forma? Você conclui a faculdade, os 6 anos, né? E você logo começa a fazer os plantões. Sim. Alguns fazem a prova para residência médica, né? E você entra num círculo vicioso. Você começa a trabalhar e quando você se dá conta, você está abrindo mão da sua vida pessoal, do cuidado com a sua saúde, da atenção com a sua saúde. Você interessante isso, porque né, trabalha com a saúde, é isso? Exato. Cuidando do outro, exato. Mas existe não cuidar de si. É um paradoxo, né? Então, que interessante. Eu me vi nessa situação Sim. em 2017. Então, eu vivi o auge do burnout. Eu me dei conta disso e dei um basta. Então, precisou tomar uma atitude, um posicionamento. Exatamente. Então, nesse momento, eu disse, ou eu paro, começo do zero, ou eu ressignifico Perfeito. a minha carreira, a minha trajetória. E foi o que eu fiz. Então, eu decidi empreender em uma nova área e comecei a fazer vários cursos com a mesma dedicação em que eu sempre me apliquei e tive durante a carreira médica todinha, isso sem abrir mão, deixar claro, Acho que isso é muito importante. Sem abrir mão da carreira médica, porque eu concilio, né, ainda. Então, hoje, juntamente com Miriam, nós somos especialistas em posicionamento do médico, em marca e imagem pessoal. Que incrível! E aí, vocês então se conheceram e uniram a expertise de ambas. Como foi para você? Porque você também fez essa transição. Na realidade, não foi uma transição, foi
uma junção, não é? Porque você, como você disse, é uma foi história muito curiosa e mostra, inclusive, o meu encontro com a Ariane, a força do digital. Perfeito. Nós nos conhecemos através de um curso. Na época eu dava uma formação para consultoras de imagem, que era o método interno estilo que eu criei. A Ariane participou, ela cursou e foi uma aluna. Foi uma aluna e de lá para cá nós nos aproximamos, não é? E não olha a força, gente, só um detalhe, olha como isso é incrível que você está trazendo, não é? Porque o digital, ele faz isso, através de um né? Os profissionais podem trabalhar com isso. Isso não é? novo, não é? Sim, assim, é parcerias, novo, exato. Enfim. E foi assim, decidimos criar esse trabalho inédito, sim, algo novo no Brasil. O que é novo? A forma como nós enxergamos, como nós concebemos imagem e marca pessoal e posicionamento, porque é um trabalho que parte genuinamente de quem é o cliente. Ou seja, o foco é o cliente, no caso, o médico mentorado, não é? Sim. Então, nós consideramos a história, né, os motivos que levam a individualidade, dele, né? os motivos que levam o médico a estar de uma forma ou de outra no digital, um motivo que leva o médico a estar de uma forma ou de outra conduzindo a sua carreira. Sim, enfim. tendo mais tempo, talvez para ou não, né? tendo mais tempo ou não, né? Sim. O que o médico faz ou deixa de fazer com a carreira, enfim. Perfeito, porque a vida é o planejamento, que, né? Parece o que você está trazendo é o que a Ariane falou brilhantemente ali, que no início muitos não, pela demanda, pela vontade de exercer, colocar em prática. Eu estou imaginando aqui, me corrija, né? É exatamente mas isso, aquela vontade, Renata. poxa, eu vou colocar aqui, eu preciso trabalhar, preciso talvez pagar financiamento, enfim, mas cada um com seus motivos. Exato. E aí acaba não tendo essa atenção. Então, vocês trazem essa coisa de olhar, olha, doutora, estamos aqui, vamos olhar para a tua carreira. Exatamente. É mais ou menos isso? É isso, que porque incrível. Senão eles são engolidos pelo sistema, não é? Sim, e talvez quando vão ter esse despertar, a saúde pode ter prejudicado, a família, Exato. O crescimento dos filhos. Que incrível. Então, nós trabalhamos, Renata, de maneira que nós ajudamos em que esse médico trace uma rota para que ele tenha a sua trajetória de uma maneira mais tranquila. Nós literalmente seguramos na mão desse médico e o ajudamos nesse processo, para que ele consiga se posicionar no digital, para que ele consiga mostrar quem ele é, seus valores, a sua qualidade técnica, porque nós valorizamos sim o diploma, nós sabemos o quanto custou para cada um deles chegar aonde chegou. E cada um que está ali na nossa mentoria, no nosso curso, na consultoria, tem o seu valor e precisa ser reconhecido pelo seu valor. Perfeito. Entende? Isso é muito importante. É importante que esse médico, ele tenha o seu lugar no mercado. Ele não pode ficar na invisibilidade. Incrível. Né? E olha que bacana, porque assim, você viveu a dor. Olha, gente, a gente fala aqui no digital, talvez você não saiba, né, alguns termos, mas a gente fala assim, ela é a persona transformada. Ou seja, ela é o cliente, ela viveu, enquanto médica, você viveu a dor. E a nossa maravilhosa Miriam aqui,
com a expertise, toda a experiência. Quantos anos sendo psicanalista? Porque eu acho isso muito forte. Nem vou te contar quantos Tá, anos. mas o quê? Alguns aninhos de experiência que ela tem. Vai denunciar a minha idade. Né? Muitos anos. Então. E o que eu não te contei é que durante essa caminhada, eu atendi durante muitos anos, majoritariamente, médicos em análise. Médicos e médicas, não é? Então, eu conheço bastante vamos dizer assim, as dores, né? não é? Eu falo e os desejos, eu, enfim. como psicóloga, a gente fala, né? Nossa profissão, eu falo que a gente escuta a vulnerabilidade. Isso. Aquilo que você muitas vezes não vai confidenciar com um familiar teu, com uma amiga tua. Sim. Né? Então, assim, é muito bonito isso. Porque você, com a tua experiência, poder hoje, né, agregar e escalar isso no sentido de ajudar mais profissionais. Hoje em dia, com a internet, que eu falo, gente, olha aqui, a gente se conheceu como? Através da internet, Sim. né? Então, assim, é muito rico este campo de possibilidades, não é? E acho maravilhoso isso, porque, né, vai agregar, vai somar para tantos profissionais aí, essa união de vocês duas, incrível. Incrível. E o que nós percebemos também, já que você tocou muito bem nessa questão do interno mesmo, Isso. né? Que Miriam trabalha muito bem. Aliás, o que me levou a fazer o curso dela foi exatamente isso, porque nós temos uma admiração mútua. Eu admiro essa mulher. Eu também admiro muito. Então, isso foi, assim, contribuiu muito para que nós duas nos conectássemos também, né? E nós percebemos, assim, quão transformador é o processo da mentoria, né? Com os médicos, as médicas que nós trabalhamos, que impacta não somente a nível profissional, sabe, Renata? É um processo, Miriam pode dizer isso, nós percebemos que impacta na vida também, Sim, né? perfeito. Mexe muito com eles nesse aspecto, e para que tenha o resultado, né, para que eles percebam, é preciso também que transforme internamente. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Eu penso que a nossa mentoria, indo além do que a Ariane já trouxe, ela... Eu esqueci a palavra. Ela possibilita ao médico rever toda a trajetória dele para que ele possa retomar o trabalho de um outro lugar, porque os médicos que nós acompanhamos são médicos, de um modo geral, que têm muita experiência, né? Profissional, são médicos que investiram muito na carreira, médicos com muita qualificação técnica, médicos realmente de alto valor. E percebemos que eles querem sim repensar a forma como eles estão conduzindo, né, a vida. Sim. E as suas carreiras. Isso. Exatamente, já como você colocou, que você, né? Isso aí. Passou ali por um burnout. Muitos médicos também, eu sei que tem alguns amigos que são médicos, assim, e essa coisa é incrível, essa falta da minha experiência, tá? Muitos não têm essa gestão financeira com a própria clínica. A grande Esses dias eu conversando maioria. Com um médico, que eu passo com ele, um queridíssimo, e ele falando, ele, né, faz um trabalho assim bacana, ele disse, eu tive que aprender muito. Assim, porque foi muito desafiador. Sabia o que é ser médico. Exatamente. Mas eu não sabia, secretária, fazer o gerenciamento ali interno do que podia colocar de serviços, impostos, nada. É isso, Renata, é isso. Então, falando de forma pragmática, cirúrgica, é necessário se fazer o diagnóstico do momento que você está, que o médico está da carreira, traçar uma rota, eu diria até refazer essa rota,
muitas vezes, e eles nos procuram para isso, Que lindo, né? É que reprogramar para alcançar os resultados. Então é isso, diagnóstico, reprogramação de rota, de trajetória para alcançar os resultados. Isso, e eu penso que a Que mentoria tem essa função de permitir que o médico respire, que ele tenha um momento só dele. Isso é tão difícil, eu penso, hoje na vida, você ter um Exato. momento seu para você pensar o que você quer realmente da Não. vida pessoal e profissional. Nós temos observado que muitos dos nossos mentorandos estão passando por uma chacoalhada, não é? Mas Na grande maioria das vezes. Olha que... Na grande maioria das vezes. E é interessante, eu vou compartilhar algo pessoal aqui, que a minha filha está no 3º ano, está cursando medicina. E enquanto você não convive com um profissional ali, né, e ela está estudando. E eu queria te perguntar aqui, na experiência de vocês atendendo médicos, porque o que eu vejo é que eu não tinha este olhar aqui de fora, passando como paciente, né, sobre as renúncias que os médicos fazem. Eu vejo a minha filha, que está no 3º ano, não dá para sair, não dá para fazer. Quantas renúncias? Eu acho que é uma temática interessante para a gente trazer, porque ela, como estudante, já diz tantos nãos, e ela nem chegou num plantão, numa residência. E é puxado? Como que é isso? Como é essa realidade? Porque eu acho que ali, esse ressignificar que vocês estão trazendo, do momento em que você passou na tua carreira, né, com burnout, muitos talvez não passaram, mas vão chegar lá. E isso está relacionado, porque deve chegar um momento que você fala assim, o que eu fiz com a minha vida? Mas é exatamente isso. Acontece isso? Foi o que aconteceu comigo, né? E, por exemplo, eu não tive filhos, mas por opção, mas conheço inúmeras médicas que viram o tempo passar e quando se deram conta, né, o relógio biológico ele é cruel, né, com as mulheres. Então, não tiveram essa oportunidade, se frustraram e ainda, né, vivem com essa dor, vamos dizer, porque foram realmente engolidas pelo sistema. Sim. Então, muitas terceirizam a educação dos filhos. Eu já tive algumas pacientes assim, médicas. Então, muitas não acompanham o crescimento dos filhos. Entra aquela culpa. Exato. E pode ser tudo muito diferente, não é, Renata? Sim. Tudo pode ser muito diferente desde que haja realmente uma orientação. Essa abertura que você está dando aqui hoje é maravilhosa e as pessoas, os médicos, as médicas que tiverem acesso, assistindo, né, a este programa, já irão despertar sua filha também, né? Exato, exatamente. Então, para já começar de fato a mudar a sua história, a repensar o que pode ser feito diferente. E olha que interessante. Por quê? Porque temos duas profissionais aqui que eu falo sempre. O que é um mentor? Talvez você, médico, não sabe o que é um mentor, não é? Um mentor é alguém que vai te conduzir. É alguém com a experiência, capacitado para te conduzir, para te sair daquele lugar que você está, do ponto A para o ponto B. Você, enquanto médica, você, psicanalista, né? Essa união de vocês para conduzir esses profissionais, incrível, é maravilhoso. Então, você que não entende direito, de repente, né? O que é uma mentoria? Como é assim? É uma aula? Como que é isso? Eu acho que é interessante a gente, né,
mostrar. E explicar. E a gente não sabe, gente não é obrigada a saber tudo. É isso. Não é? Exatamente. Então, mentoria é um trabalho de condução, de direcionamento, onde o médico não vai em busca de um ideal, porque o que serve para um médico não serve para outro. Sim. O nosso trabalho é ajudar o médico em busca do seu desejo, não é? O que realmente faz sentido para ele, o que tem significado nesse momento da vida, da carreira. E nós falamos sempre que o nosso trabalho é desenvolver pessoas e transformar vidas. Incrível. Incrível. Então, vamos lá, recapitulando aqui, né? Eu já estou imaginando que alguém está pensando assim, tá, mas deixa eu entender direito. Qualquer médico pode chegar ou vocês fazem uma análise, tem que fazer uma entrevista? Como que é? Como que vocês fazem isso? Então, nós Não temos... é? Eu acho que é bacana isso. Exato. Nós temos no Instagram... Equipe, querido, é o Borel, Imagem... coloca aqui o Instagram dessas maravilhosas aqui. Isso aí é o Imagem Doc. Ali perfeito. naquele link você acessa. Nós temos como você agendar a sua sessão estratégica conosco. Tá. São 40 minutos, né? Que nós... Para quem não sabe o que seria uma sessão estratégica... Você vai ter esse tempo, você que é médico, médica, você vai ter esse tempo para se abrir com a gente, para contar qual é o momento que você está da sua carreira, o que te aflige neste momento. E a grande maioria dos médicos que marcam essa sessão querem mudar a sua trajetória. Olha, querem que interessante. ressignificar. Já perceberam? Estão cansados, enfim, cada um com a sua demanda interna. Exatamente. Tá, então vamos lá. Então, assim, o médico que está assistindo a gente aqui vai entrar no Instagram delas aqui. Vai lá no link, Linktree aqui, imagem.doc. Clicou ali, vai ter o quê? Um questionário para preencher? Tem o formulário. Um formulário. Exatamente. Aí vai agendar conosco o horário, Sim. dia e horário, e nós duas estaremos ali ouvindo a demanda deste profissional. Exatamente. Que perfeito. E aí, falar em termos médicos, fazemos o diagnóstico. Olha aqui, gente, vai ter um diagnóstico, então, porque eu acho que tem que ser assim, isso não aí. é? Senão, de repente, a pessoa fala, mas será que é um curso? Não. Eu tenho uma dor, o outro médico tem outra dor. Não. É feito ali... Um diagnóstico do que pode ser feito, como você pode, como médico pode reprogramar sua rota. Perfeito. O que ele precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Nossa. E aí, começamos o trabalho com ele. Que maravilha! Vamos descer um pouquinho aqui. Tô apaixonada. Quem somos? Ariane Leite e Miriam Lima, duas lindas. Nossa trajetória profissional. 3 motivos. Olha que interessante esse post aqui. 3 motivos para estar nas redes sociais. Acho que é um ponto interessante para os médicos, né? Porque existe resistência. Não sei se a palavra correta seria essa, mas existe uma resistência àqueles fantasmas que a gente pensa assim, mas eu sou médico, será que eu vou aparecer, não vou virar um blogueiro? Tem esse tipo de questionamento? Muito questionamento. Primeiro, a dificuldade, né? Existe, Miriam pode falar sobre isso, eles chegam com um bloqueio muito grande. Existe, então, esse bloqueio? Muito. É a vergonha, o medo, principalmente do julgamento. Julgamento de quem? Dos colegas? Dos colegas. Jura? Dos colegas. Não acredito. É o julgamento dos colegas, é o receio de estar ali, de certa forma, parecendo comercial. Entendi. Não é?
E não é por aí, nós estamos em 2024, as novas atualizações para publicidade médica entrarão em vigor agora, dia 11 de março. Nossa. Então é preciso... Gente, hoje em dia tem a telemedicina, que eu não sei, eu não sou médica, mas eu imagino que as consultas com a pandemia, elas, né, tomaram uma proporção... Já era uma realidade. Já era uma realidade, mas eu acho que... Então é tão real isso, é tão necessário. Eu mesmo tenho médicos que moram em outros estados e, né, um médico tem que morar fora do país. Então, assim, olha que maravilha você ter acesso ao profissional, não é que não está na tua região, não mora no teu estado. Sem dúvida, isso que você falou, pegando o gancho do que você disse, Renata, hoje já se sabe, isso já tem evidências que comprovam que a jornada do paciente na busca por um médico... É pelas redes sociais, gente. Sem dúvida. É verdade. Eu conheci esse médico que é da Argentina pela rede social. Ou seja, isso. Eu procurava um especialista naquele tema, fui atrás, médico, CRM, e foi incrível. E aí você vai como? Você vai lá ver os depoimentos, não é? Imagina, eu ali com uma dor específica, eu queria um especialista naquilo, e nada melhor do que a rede social, com um depoimento de alguém que passou, doutor, salvou minha vida, Nós, enquanto ali, clientes, pacientes, a gente quer ouvir isso. Mas é isso. Não é? E é foi, exatamente então foi maravilhoso. isso. Indiquei para várias pessoas, inclusive, sabe? Então isso é uma rede, e a gente sempre fala, né? Mas você sabe que esses dias, uma coisa pessoal, eu passei com uma médica, também especialista, e eu perguntei para ela, né? Eu falei, qual que é o teu Instagram? E ela era a única especialista aqui em São Paulo, porque era algo novo, e ela falou, eu não tenho Instagram. E eu disse, como assim? Ela disse, não tenho tempo, eu trabalho das 8 às 10 da noite e tal. Eu falei, nossa, mas... Porque ela foi indicada por um outro médico, porque ela estava estudando, fazendo mestrado, doutorado, sei lá o quê, mas aprofundando naquele tema específico, ela não tinha Instagram. E hoje em dia é uma coisa comum a gente falar, né? Qual que é o teu Instagram? Qual é o Instagram do médico? Todo, a maioria. Ou seja, parece que é uma maioria. coisa que é necessária. Sem dúvida, Renata. Interessante. E muito interessante no nosso trabalho também é que nós podemos... nós priorizamos a qualidade em detrimento da quantidade. E isso faz com que chegue para nós médicos de excelência, médicos com muita qualificação técnica. Então, esse é um diferencial do nosso trabalho. Qualidade acima de quantidade. Perfeito. Incrível isso, porque tem que ser de forma genuína ali, o cuidado, né, a Sem história. Dúvida. É como, não sei se eu vou falar a forma correta, doutora, é cirúrgico, preciso, esculpido. É isso, Renata. É isso? É isso. Me corrija se eu... Não, é isso, não dá para colocar... Porque senão fica uma fórmula generalizada, não é? Não é assim. Por isso que mentoria é diferente. Mentoria é um trabalho de acompanhamento. Perfeito. Né? Então, pode ser feito em grupo, no entanto, sempre existe um direcionamento dentro do grupo para cada um deles, né? Acho isso muito bacana. Ainda que seja em grupo. Sim. Então, cada um é visto ali na sua individualidade, porque cada um tem as suas necessidades, os seus objetivos, cada um está num momento diferente da sua carreira, né? E assim, a definição de sucesso é diferente. Para cada um. Para cada um. Cada um anseia por algo diferente do outro, mas eu posso te dizer que um desejo comum de todos eles é ter qualidade de vida, ficar mais tempo com seus filhos, mais tempo com as suas parceiras, os seus parceiros e, de fato,
ter tempo para o cuidado com a sua própria saúde. Perfeito. Então, isso é ter qualidade de vida. E isso todos eles têm em comum. Cada um pode ter aí os seus objetivos de faturamento, enfim, as suas metas, mas esse desejo comum por qualidade de vida, entenda qualidade porque de olha vida, só, né? E é uma temática interessante, porque a gente sabe, né, tem toda essa coisa do status, do médico, né? Mas você tocou neste ponto sobre sucesso, e que não é só o financeiro, porque você pode estar bem sucedido, você pode ter uma carreira brilhante e se sentir fracassado emocionalmente com a família, não é? Sim. Isso acontece, eu vejo isso, gente. Também já atendi médicos no papel como psicóloga dessa dor. É isso aí. Porque, assim, imagina, uma profissão tão, né, a gente coloca, uau, nossa, faz medicina, porque sabe que é difícil, tem que ter dedicação. E você imagina só, talvez a frustração, talvez não, a frustração que muitos sentem. Fala, poxa, eu estudei, pra quê? Pra quem? Tá faltando algo. Sem dúvida, e esse algo muitas vezes é ter tempo, como Miriam disse, para se voltar, né, para se olhar e olhar para quem está ali, sim, para quem está perto, e para a própria vida, para o próprio eu. Exatamente. Deve ter uma dor assim de falar, né? Eu estou imaginando aqui vocês atendendo, estou imaginando alguém assim que teve uma vida, não parou para pensar, não deu tempo, porque a gente vai seguindo. É isso. Gente, é isso. A demanda chega, você vai enfrentando. Você... Não é família, filho, tem que trabalhar, tem que isso. De repente, não é assim quando você olha e fala... Às vezes eu olho e falo, minha filha tem 20 anos. Oi, parece que ela nasceu ontem. O tempo passa muito rápido. É isso aí. E de repente você se depara e fala, uau. É isso. E muitos chegam com 10, 15, 20 anos de formados, né? E com esta sensação. Ou mais, né? Ou até mais, né? Que nós já tivemos também, né? Médicos com mais tempo, exatamente com essa questão. Essa questão, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz o que eu faço com as escolhas que eu fiz? É isso. Agora. Imagina. Mas aí... O que eu fiz da minha vida. Que é um pouquinho pior, eu só não quis deixar tão difícil, porque realmente... Mas existe um caminho, Renata. Olha isso, gente! Tem caminho, tem solução. Tem solução. E essa solução pode e deve passar por ressignificar. Ressignificar a história, o seu papel profissional. Acho que primeiro o eu, não é? Exato. Entra o eu deles ali, e depois os papéis, que é o papel profissional. Exatamente. Né? Administrar tudo aquilo, porque a maturidade é que traz esses questionamentos, meus amores. Não é incrível isso? E... Só não pode ser tarde. E outra, nunca é tarde. Qual é o momento para recomeçar? Agora. Se você não tá feliz, se você tá cansado, se você não aguenta mais plantão, olha eu aqui, me corrija se eu tiver. Se você tá cansado, não aguenta mais plantão, né? Não consegue se relacionar, não consegue manter um relacionamento, tá vendo teu filho crescer e fala, puxa, se sente culpada, de repente, né, erra ali enquanto mãe, você fala, mas como é que eu vou dizer não? Toda essa angústia interna pela falta de tempo, tá na hora de você parar, procurar esses excelentes profissionais, esse tipo de serviço, né, que é brilhante. Sim, e com esse tipo de serviço, com as nossas mentorias, os médicos, as médicas, eles terão ganhos. Exatamente. Mas todo ganho pressupõe renúncia. E nesse movimento, o médico, a médica, ele vai perder certamente alguma coisa. E por isso não é um processo assim muito fácil. Sim. É que ele é necessário. Absolutamente. Não é fácil, mas pode ser extremamente rico e franquear um outro caminho aí para o profissional. Mas é isso esse ponto que eu queria frisar. Todo ganho pressupõe renúncia. Sim.
toda escolha. Isso. Quando você escolhe, Toda eu escolhi escolha, hoje esse blazer aqui, eu perdi de usar um vermelho, de usar um preto. Toda escolha, você tem que abrir mão de algo. E muitas vezes é para algo melhor. Mas olha que interessante isso, meus amores, porque muitas vezes a gente acaba ficando numa zona desconfortável, uma zona de conforto que é desconfortável, com medo do novo. Isso é muito importante que você falou, Rê. O medo do novo. Tá, não tô aguentando mais, eu tô aqui com burnout, perdi meu casamento, não tô vendo meus filhos crescer, e se eu experimentar e der errado? Olha isso, gente, o novo, pensa, a energia, eu falo isso direto, né? A energia que você coloca pro novo vai ter que dar certo. Então, a energia, ela é diferente. Então, a gente entra naquele processo de falar, não, você vai com mais força, você vai com mais atenção, porque é um novo papel. Você não tem a habilidade do conforto, que eu falo sempre, quantas pessoas dormem aí em colchão de espinho? Você tá machucado, você está cheio de ferida, talvez até atrás ali de um papel. E você fala, meu Deus, tá doendo a alma, o teu eu. É isso. Então, olha, não tenha medo do novo. Se permita, porque pode ser maravilhoso, pode se abrir um portal de novas oportunidades que você vai falar, uau. É isso, a mentoria, ela abre um portal, um outro caminho para o médico, para a médica. E como você bem disse, o novo, ele ameaça. Sim. E a ideia vai com medo mesmo, porque isso é a vida. Porque sempre fala aquela coisa que todo mundo fala, né? Você quer um resultado diferente? Faça algo diferente. Mas para fazer procure um bom profissional. Procure um mentor capacitado que vai te mostrar o caminho, porque já passou pelo caminho. Essa é a diferença da mentoria. Existem muitos cursos por aí, gente. Muitos cursos. Tá? Você faz um cursinho aqui que você vai saber um tantinho assim. Aí você vai saber outro, e vai dinheiro, e vai tempo. E você já perdeu muito tempo neste lugar. E tá doendo demais aí dentro. Então procure um profissional capacitado. Procure uma mentoria onde as duas profissionais aqui vão ouvir a tua história e vão falar, aqui ó, o desenho para você é este. Porque não é para todo mundo igual. Que nós somos diferentes, com demandas diferentes. Mas procure alguém capacitado. Tem muito profissional aí que fala de posicionamento, que fala o seguinte, pega o arquétipo tal, coloca um blazer e um batom vermelho e grava um vídeo. Oi? Não é sobre isso. É o que sai aqui dentro, é a conexão que você tem. Então, isso você falou a palavra mágica. O nosso trabalho, exatamente ele isso. tem esse pressuposto, né? Conexão. Porque sem conexão a gente não vai ter resultado. Exato. E nós queremos que o nosso mentorado tenha resultados, né? E muitas vezes eles vão atrás de uma diquinha aqui, uma diquinha ali, um cursinho aqui. Não é isso. Porque tempo, nosso tempo custa, gente. O tempo tá passando. Seus filhos estão crescendo. Não é? E não dá. Então não dá para perder esse tempo. Não dá, e assim, muitos relutam, né? poxa, será que eu devo mesmo fazer a mentoria? Será que isso é para mim? Será que eu sou capaz, eu consigo fazer sozinho? Eu não tenho dúvidas. Médicos, de maneira geral, eu costumo dizer que são seres obstinados por natureza, Sim. né? Mas dedicados, sozinho você vai chegar, não tenho dúvidas que possa chegar, mas será que esse caminho não pode ser um pouco mais curto e mais leve? Sem dúvida. E mais divertido. Muito mais. Muito mais e muito mais economia de tempo. Muito mais enriquecedor também. E outra, sabe que é interessante? Isso talvez de repente está passando na sua cabeça, porque era uma objeção minha lá atrás. Porque eu falava assim, como sendo psicóloga, né? Hoje eu tenho mentoria com mulheres também. Essa questão do posicionamento de vídeo, que eu adoro isso, né? Mas
uma das objeções era, em grupo, como que eu vou falar de uma dor minha? Gente, hoje em dia o grupo para mim é excelente, porque a troca é rica. Sem dúvida. Não é? A troca é maravilhosa, porque eu escutando você, eu falo, uau, a gente se ajuda, reconhece, e um senso de pertencimento que existe. Não sou só eu, Renata. Não sou só eu, olha aqui, ela é médica também, e ela também, nossa, ela passa, ou seja, tem uma identificação, então o caminho é mais fácil. Muito mais fácil. Apliquei isso e deu certo, jura? Tenta aqui. É uma troca, é uma rede de apoio, sendo conduzida por 2 profissionais capacitadas, habilitadas. Perfeito. E daí você perde esse questionamento do julgamento do outro, porque você começa a perceber que é comum essa angústia, né? Sim. E que outro colega também tem. Ele também tem. Fica humanizado. Isso aí. Rê, você me perguntou antes em que consistiu o nosso trabalho. Nós trabalhamos tanto com a aparência, comportamento, gestos, atitudes, comunicação, como também com a presença digital. E o que nós constatamos é que trabalhar a presença digital para os médicos, isso é a pedra no sapato. Sim. E o que nós temos a dizer é que não dá mais para você estar no mundo hoje e não estar no digital. O médico que não estiver no digital vai ficar invisível. Tá, então não é mais uma escolha, é uma necessidade estar no digital. E para isso o médico tem que conhecer as ferramentas, os seus recursos. Isso que eu ia perguntar. Então, na mentoria de vocês também abraçam essa parte. De repente ele fala, eu já sei, eu quero trabalhar aí. Mas vocês têm esse suporte para apresentar para eles, para facilitar o caminho. Isso é perfeito. Perfeito. Nós trabalhamos, na verdade, os pilares da imagem, né? Que vão fortalecer a marca pessoal do médico. Então, é sobre aparência, como Miriam disse, comportamento, a comunicação verbal e, sim, a presença digital. E o negócio dele. E o negócio dele como um todo, né? Para que ele tenha um norte e consiga alcançar os seus objetivos. O Rei, e sempre nos perguntam qual é o diferencial do nosso trabalho, do Imagem Doc. Se são apenas estratégias que nós traçamos para os nossos clientes. Não apenas, evidentemente, oferecemos excelentes estratégias, mas o nosso trabalho parte de um profundo processo de autoconhecimento, um processo reflexivo. Nós ajudamos o médico a mexer na sua história para que ele ache o caminho, porque o caminho é ele que tem, que sabe. Não somos nós, mentoras, que vamos mostrar. Nós vamos juntos com ele. Perfeito. Vamos direcionando, vamos lado a lado, mas é uma construção de cada um, não é? Por isso, os efeitos são tão evidentes, né? Os nossos mentorados. Transformador, porque é um novo posicionamento da carreira, mas da vida. Exatamente. E não é só ele que vai ganhar, os familiares... Isso. Não é? Os pacientes. Os pacientes, a equipe, nós percebemos assim, existe um engajamento, né, global ali de todos e de tudo que envolve a marca pessoal do médico, né? Começa a reverberar de fato, então... Ou seja, todo mundo ganha. Exatamente. Amadas, eu tô apaixonada pelo trabalho de vocês. Queria ficar aqui 5 horas falando para você que é médico, que está assistindo a gente, que existe essa possibilidade. Olha só, olha para isso. Coloca mais uma vez aqui para gente ir finalizando as redes sociais dessas maravilhosas, da Miriam e da Ariane, aqui, Imagem Doc, tá? Sigam elas nas redes sociais. Tem o link aqui para você clicar ali
preencher o formulário. Isso aí. Para entrar em contato com elas, para elas olharem para a tua dor, para o teu caso, para sair, de repente, dessa dor aí que está latente e talvez você não saiba por onde começar. Rê, Tá aqui, ó. pergunta para a Ariane qual que é a nossa diferença. Deixa ela contar. Qual que é? Por que que a nossa parceria da Serra, sociedade. ela costuma dizer que ela é a parte criativa e Ela é muito pé no chão. Sim. E eu sou assim, bem... Então, oscila lá na uma lua. dança. eu sou cirúrgica, né? Sim. Eu sou Objetiva. objetiva, pragmática. Mas Eu ela vai fico mais no mundo das ideias. reflexiva. A gente pensa, a gente tem essa Eu penso coisa da muitas construção. vezes, são muitas ideias. Eu também. E ela abre muitas caixas ao mesmo tempo. E a Ariane é aí, pé no chão, né? Vai lá e fala. Cirurgiã, né? Assim, ó, Sim, tem que precisa. ser precisa. Muito E aí bem. alguns mentorados, né, no momento da gente divide os horários, então no horário dela, eles abrem aquele sorriso, muitos deles. Ah, não Ah, é bem ela assim, não. acorda, Não, tá não é vendo, bem gente? assim. Boa Não, noite. nem todos. Aí no Mas meu isso é muito momento bom. é o momento de puxar para a realidade. A mãe, Isso. ó, é um papel de mãe, que é mais rígida, e da avó, que entrega lá É um isso bolinho aí. de chuva Eu e sou dá uma avó colher. mesmo. Eu sou avó. Muito bacana, meus amores. Eu queria que vocês olhassem para essa câmera e deixassem uma mensagem aqui para essa audiência do Novo Feminino, para esses médicos, esse trabalho incrível de vocês. Estou muito feliz. Por favor, a câmera de vocês aqui para deixar esse recadinho final. Quer começar? Vamos lá? Bom, eu quero dizer para você que é médico, médica, que você pode sim reprogramar, refazer a sua rota, a sua trajetória. É possível que você mude a sua história. Mostre ao mundo quem você é. Permita que o maior número de pessoas conheça o seu trabalho, conheça quem você é. Se cuide, olhe para você e pense se você quer continuar neste lugar que você está. Existe um caminho, eu não vou dizer que existe um caminho, existem inúmeras possibilidades para você. Que linda! E você, Miriam, maravilhosa? Se você, doutor, doutora, quer fazer o seu posicionamento, rever o seu posicionamento digital e fora dele, eu posso te assegurar que se você passar pela mentoria conosco no Imagem Doc, a sua vida jamais será a mesma. Que lindas! Ai, que delícia, que delícia. Foi um prazer imenso. Obrigada pela contribuição, pelo trabalho maravilhoso que vocês estão desempenhando aí, ajudando esse nicho, né, da medicina desses médicos maravilhosos. Meus amores, ó, a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração. Obrigada, Rê. Obrigada, Obrigada a Rê. vocês.